tarde. Eu queria agradecer o convite para participar, foi feito pelo Fábio Belo, e acho que é um evento muito importante. Você está de parabéns, viu, por toda a organização e por todo o evento, você e, enfim, o grupo. Eu vou falar sobre um tema que eu chamei de o racismo desmentido, e fala de uma forma muito, assim, muito singular que toma o racismo brasileiro, o exercício do racismo brasileiro em relação a outros países e a outras modalidades de exercício do racismo. Nós temos, na sociedade brasileira, no que nos caracteriza, dois traumas principais. O primeiro deles é o processo de colonização, que foi responsável pelo genocídio dos índios, e o segundo é a experiência da escravidão. Esses dois traumas, eles não ficaram no passado, eles não foram superados e continuam sendo reatualizados pela lógica da compulsão à repetição, e estão presentes, se mantêm presentes em toda a estrutura das relações sociais do país. Eles se mostram, esses dois traumas, ainda atuantes, tanto no plano da macropolítica, na desigualdade clara que existe, econômica e jurídica entre os negros e os brancos, ou entre os brancos e os índios, quanto também na micropolítica, na arquitetura, por exemplo, dos edifícios, né, que tem bem separada uma parte social e uma parte de serviço, que é ainda um resquício da Casa Grande Senzala, e até mesmo nos cuidados médicos, já que, em muitas situações, uma gestante negra, muitas vezes, ela recebe menos anestesia na hora do parto do que uma branca. Então, tanto na colonização quanto na escravidão, houve racismo contra negros, contra índios, mas existe uma diferença importante. O racismo contra os índios, ele implicou numa luta pela posse de um território e pela prevalência de uma cultura e produziu um genocídio. Os índios quase que desapareceram do país e agora se tenta fazer com que eles desapareçam mesmo, né? Já o racismo em relação aos negros, ele se desenvolve no Brasil de uma forma bem mais sutil e mais complexa da que ocorre em outros lugares. E é sobre essa singularidade que eu gostaria de falar. O regime de escravidão nas Américas, eu imagino que vocês já tenham falado sobre isso hoje, né? Mas, em todo caso, eu vou repetir. Ele trouxe, durante 3 séculos, 12 milhões e 500 mil homens africanos para trabalhar nas colônias agrícolas na América toda. O Brasil recebeu 40% dessa população, ou seja, 6 milhões de pessoas. Financiou o sistema escravocrata mais longo, mais enraizado do Ocidente, e foi o último país a abolir o tráfico de escravos. Então, só para a gente ter uma ideia, a população brasileira, assim, no meio do século XVII, era de 3 milhões e 600 mil habitantes. Mais da metade, 1 milhão e 900 mil desses habitantes, era de escravos. Mais da metade da população. Então, o Brasil hoje tem 60% da sua população composta por negros e é considerado o segundo país de população africana do mundo, só perde para a Nigéria. A Lilia Schwartz, ela diz que a escravidão no Brasil foi mais do que um sistema econômico, foi uma linguagem, moldou condutas, definiu desigualdades, ordenou etiquetas de mando e obediência e criou uma sociedade condicionada pelo paternalismo e por uma hierarquia estrita. Eu acho que ela tem razão, mas eu acho que a gente pode ir além. A escravidão no Brasil, ela foi mais do que uma linguagem. Ela criou também um modo muito particular de reagir a um trauma, ou seja, de processar culturalmente o sofrimento gerado pela escravidão e pela injustiça social que nos acompanha todo esse tempo. Essa reação ao trauma no Brasil, ela se deu de uma forma diferente de outros países, tanto norte-americanos quanto sul-americanos. Em muitos países, durante e depois da escravidão, essa população foi segregada de uma maneira muito explícita, mas não no Brasil.
Aqui, a população branca, ela segrega os negros se misturando com eles. É uma segregação paradoxal, através da mescla, criando uma forma tão curiosa quanto perversa de racismo. Um racismo poroso, silenciado, desmentido. E aí que entra a minha questão. Quando a gente fala de racismo, numa perspectiva psicanalítica, em geral, a gente fala de recalque. A ideia do recalque é que o recalque é uma operação, na verdade, de segregação. É o fato da gente expulsar para o inconsciente tudo aquilo que não combina com a imagem que nós gostaríamos de ter para nós próprios e para os outros. Então, tudo aquilo que pode comprometer essa imagem, nós mandamos para um outro lugar, né, para o outro lado do muro. Então, para manter aquilo que nós chamamos de identidade, e identidade é sempre uma construção ficcional, nós segregamos tudo aquilo que pode colocar essa identidade em xeque, ou seja, tudo aquilo que nós não queremos admitir em nós próprios. Por isso é que a gente diz que o inconsciente faz com que nós nos confrontemos com o outro em nós próprios. Quanto menos nós reconhecemos a alteridade em nós mesmos, mais intolerantes nós nos tornamos, e vice-versa, porque essa intolerância, na verdade, ela estaria revelando alguma coisa que, de fato, nós somos. A intolerância é curioso porque a nossa intolerância ela não é com alguma coisa que é muito diferente de nós, não é com o exótico, não é, enfim, com a diferença, de fato, é com aquilo que fica muito próximo, é aquilo que incomoda. É o medo do quase igual. O Freud fala disso quando ele fala de um narcisismo de pequenas diferenças e quando ele fala de um horror causado pelo estranho familiar. Essa mesma lógica é que guiou o processo de segregação dos judeus pelos nazistas, para afirmar a pureza e a superioridade ariana. Quer dizer, para existir essa pureza, essa identidade pura, seria preciso segregar, depositar em um outro, um semelhante, todas as características negativas que poderiam colocar essa pureza em xeque. Então, essa é a lógica do recalque. Essa lógica é uma lógica da segregação mais clara. Ela implica fronteiras, ela implica separações, diferenciações claras entre eu e o outro. Só existe recalque quando existem fronteiras divisórias nítidas entre quem exclui e quem é excluído. Mas não foi bem isso que nós tivemos no Brasil. O nosso racismo é mais complexo do que esse racismo segregador de uma forma explícita, como o norte-americano, por exemplo. Ele é mais complexo e mais perverso. Não é que não existam elementos recalcados no racismo brasileiro. Eles existem. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Em 1998, que foi o ano do centenário da abolição da escravidão, a USP fez uma pesquisa e perguntou a muitas pessoas se elas tinham preconceito. Então, 97% das pessoas afirmou que não tinham. E aí perguntaram para essas mesmas pessoas se elas conheciam alguém que tinha preconceito. 99% das pessoas conhecia, inclusive apontou, tanto em conhecidos como em parentes próximos. Então, a conclusão da pesquisa foi que todo brasileiro se sentia uma ilha de democracia racial cercada de racismo por todos os lados. O problema está sempre no outro. Essa é a forma mais simples de resolver as manchas na própria imagem, as culpas e as ambivalências. Bom, mas eu dizia que o nosso racismo ele é mais complexo, né? Nós gostamos de pensar que nós somos um país da mistura, que nós somos um país da cordialidade, e a união afetiva racial é uma espécie assim de proposta nossa para o mundo, é o nosso projeto nacional. É como se a gente fosse capaz de exercer uma convivência muito saudável entre as diferenças e pudesse ser uma grande família em termos raciais. Mas tem alguma coisa que fica silenciada, que fica negada nesse projeto nacional. Tem algo da realidade passada e presente que não se quer admitir.
Essa negação, ela teve presente desde sempre no Brasil. Vocês querem ver? O hino da República, ele foi criado no ano da Proclamação, 1889, um ano depois da abolição da escravidão. Um dos versos do hino diz assim: nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Um ano de abolição da escravidão e ninguém mais acreditava que ela tivesse existido. Essa negação da realidade, ela coloca em ação um mecanismo de defesa que não é um recalque, é o mecanismo da clivagem. O recalque, ele fala de um traço que nós não queremos admitir em nós mesmos e por isso nós projetamos em um outro. Mas a clivagem, ela diz respeito a uma dimensão da realidade. É o mecanismo mais primário e mais insidioso do que o recalque. No recalque, existem pelo menos correntes que se conflitam. Mas Freud fala de clivagem quando duas atitudes opostas, diante da realidade, elas se mantêm sem qualquer conflito, como se uma não levasse a outra em consideração. Isso não tem nada a ver com recalque. Se trata de um repúdio da realidade, mesmo que a gente saiba que essa realidade existe. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, e o exemplo que o Freud traz para falar da clivagem, que é o do fetichista. O fetichista, ele dá um valor fálico a certos objetos e a certas peças do vestuário. Então, com esses objetos, ele torna a mulher provida de falo. No fundo, ele sabe que as mulheres não têm falo, mas ele faz um uso do sapato ou da peça de roupa para manter a crença que elas têm. Então, o processo, nesse caso, ele envolve alguns passos. O fetichista acreditava em alguma coisa, a realidade o desmente. Ele, então, desmente a realidade para manter a crença. E o Otávio Manoni, ele criou uma fórmula famosa sobre isso, que é eu sei, mas mesmo assim. É a convivência das duas correntes. No fetichismo da mercadoria, que é a fórmula do Marx, o raciocínio é parecido. Se deseja manter a crença de que o capital provém apenas do mercado, regido pela oferta e a demanda, e que existe oportunidade para todos. Mas a realidade é que o capital é extraído num processo de dominação de uma classe sobre outra, ao preço da alienação do trabalhador daquilo que ele produziu. Como é que se pode, então, manter a crença? Se desmente a realidade através da fetichização das mercadorias. As mercadorias, elas recebem uma aura e elas se tornam objeto de adoração, de forma que aquilo que foi alienado no trabalhador pareça ser recuperado quando alguém adquire essa mercadoria tão especial. Nós temos essa sensação, né? E a gente pode dizer que todo esse processo é perverso. Como é que se pratica esse desmentido da realidade no racismo brasileiro? Tudo se passa como se, por um lado, nós soubéssemos, claro, verdadeiramente, que existe racismo no Brasil, mas como se nós pudéssemos, ao mesmo tempo, acreditar que ele não existe. O recalque é uma espécie de resposta do neurótico ao conflito psíquico, mas a clivagem é o mecanismo da perversão. Então, ainda que exista recalque em toda forma de racismo, e no Brasil também, o Brasil não está, enfim, excluído disso, eu acredito que a clivagem é uma maneira especificamente brasileira de processar na cultura o sofrimento gerado pelo passado de escravidão e pelo presente de injustiça social. É como se esse Brasil afetivo, hospitaleiro, cordial, ele fosse capaz de negar uma realidade que é visível nas ruas, nas escolas, nas praias, né? Enfim, nas universidades. Numa corrente, a gente elogia e elege a sensualidade da mulata brasileira. E na outra, a gente faz um controle de corpos a céu aberto, dizendo quem é que pode entrar nos shoppings, quem é que pode entrar nos restaurantes, nas praias, ou mesmo quem é que pode ser aceito para fazer seguro de automóvel, como denuncia o Muniz Sodré. Então, é que na raiz do racismo brasileiro existe uma crença que permanece silenciada, é a crença na branquitude.
A branquitude é um projeto presente, mas não admitido nas relações sociais e raciais brasileiras. E a explicação é de que existe, nas elites brasileiras, um sentimento de inferioridade que convive com o sentimento de superioridade. Nós temos uma elite que não é branca nos critérios europeus, mas que gostaria de ser. O Munir Sodré diz que a civilização europeia é o modelo identitário das elites nacionais. Então, esse projeto de branquitude permanece escamoteado, mas ele convive com esse elogio da mestiçagem. Nós admitimos a miscigenação, mas, ao mesmo tempo, nós não somos uma democracia racial. Nós dizemos, muitas vezes, com orgulho, que somos todos mestiços, que temos um pé na cozinha, como disse, né, um ex-presidente, mas a própria expressão que é usada já denuncia, pé na cozinha já denuncia, né, uma hierarquia, e uma hierarquia que se pauta na supervalorização do branco. A branquitude, ela não diz respeito simplesmente à pele, aos traços, ao tipo de cabelo. A Liv Sovic, ela escreveu um livro muito interessante chamado Aqui Ninguém é Branco, onde ela fala sobre esse projeto de branquitude. Ela denuncia esse projeto. E ela diz, a branquitude não é uma questão de genética, é uma questão de prática social. Os brancos são brancos nas relações cotidianas, nas práticas que eles exercem e nas decisões sobre quem pode ou não ser aceito e aonde. Então, essa branquitude, ela não é simplesmente o espelho ou o oposto simétrico da negritude, porque só seria um simétrico se houvesse, de fato, uma igualdade social. O que existe, de fato, nesse projeto de branquitude é uma hierarquia, é uma desvalorização do ser negro, mesmo que a raça não seja mencionada. Quer dizer, na verdade, faz parte do projeto que a raça não seja mencionada. É um projeto silencioso dos que se pretendem brancos, e o discurso da mestiçagem ele entra aí como uma luva, porque ele surge justamente para que a raça não seja mencionada, nem a branca nem a negra. Então, a Liv Sovic escreve, a linha de fuga pela mestiçagem nega a existência de negros e esconde a existência de brancos. Eu não estou dizendo com isso que a miscigenação racial não existe no Brasil. Ela existe em diversos planos, nós convivemos há muito tempo com ela e convivemos mais do que em outros países. Eu não acho que o problema seja a miscigenação. O problema é o uso do discurso da miscigenação para velar a existência de uma supervalorização do branco, para esconder que ainda permanece como nosso ideal o europeu branco, persistindo no imaginário, né? E, desse jeito, nós fazemos do discurso da miscigenação uma espécie de fetiche. Eu sei, mas mesmo assim. Então, assim como no perverso, onde convivem duas atitudes que se opõem, mas não entram em conflito, a exclusão racial no Brasil fala em duas vozes. Uma é a voz dos espaços privados, que se faz quando os não brancos estão ausentes. Aí o projeto de branquitude aparece nas piadas racistas, existem pactos silenciosos sobre a superioridade dos brancos sobre os negros. A outra voz aparece nos espaços públicos, das mesmas pessoas, né? Uma voz no espaço privado, outra voz no espaço público. Ou então, quando o grupo é racialmente misto, aí não se fala sobre branquitude. O elogio da mestiçagem é que pauta o discurso. Então, o discurso da mestiçagem no Brasil, ele é hoje incorporado a um conservadorismo que serve para negar a existência de um ódio racial. Mas existe uma outra forma de se pensar a clivagem e o desmentido, esse racismo desmentido, no Brasil. Freud pensou o desmentido na perspectiva de quem o pratica, o perverso, o fetichista, aquele que diz eu sou, mas mesmo eu sei, mas mesmo assim, eu sou, mas mesmo assim, né? É isso aí. Mas é preciso também pensar o desmentido do ponto de vista de quem sofre o desmentido. Como é viver em um país que desmente para o sujeito a própria percepção de que ele está sendo segregado? Então, aqui eu posso recorrer a um outro psicanalista, que é o Ferenczi,
que vai falar sobre a situação do sujeito que sofre um desmentido. Então, para explicar essa situação, o Ferenczi constrói um mito de referência, que é calcado numa situação de abuso sexual. Esse mito envolve 3 personagens: uma criança, um adulto que abusa sexualmente dela e outro adulto a quem a criança recorre para entender aquilo que se passou, né? O mito clássico é abusada pelo pai e pergunta à mãe: o que houve? Olha só o que me aconteceu. Acontece que esse adulto, esse outro adulto que ela procura para ajudá-la, não suporta o que a criança diz, não ouve o seu relato, não percebe o seu sofrimento. Diz que nada aconteceu, que ela está fantasiando coisas, que ela está mentindo. É isso que o Ferenczi chama de desmentido, que também pode ser traduzido por descrédito ou desautorização. Então, nessa experiência, o adulto desmente, mas a criança está sendo desmentida. Ela não tem o relato dela, o sofrimento dela, ou a própria percepção das coisas reconhecida. Então, ela passa a duvidar do que aconteceu, do que ela sente e até do que ela percebe no mundo. Então, não é só uma questão de palavra, é o próprio sofrimento, é o próprio sujeito que está sendo desmentido. Então, o Ferenczi vai dizer que, nessa situação, não é a violência física que cria o trauma, e sim o desmentido do sofrimento. É esse desmentido que conduz a um aniquilamento subjetivo e a um trauma invalidante. O Ferenczi construiu esse modelo a partir, né, de histórias familiares que envolviam uma criança abusada. Mas o que importa nesse modelo não são os personagens, são as relações. São relações de desvalorização, de desrespeito, de humilhação. São relações políticas, na mesma medida em que determinados afetos como vergonha, humilhação, ambivalência, como diz o Homi Bhabha, podem ser considerados afetos políticos. Então, ainda que o Ferenczi tenha construído essa explicação do desmentido a partir de um abuso sexual, essa lógica pode ser aplicada a outras situações. Nós podemos usar esse raciocínio para outras situações e pensar que seria traumatizante para um sujeito se sentir vítima de uma discriminação quando todo o discurso dominante lhe diz que essa percepção é falsa, que o racismo não existe, que essa discriminação não aconteceu. Essa seria, para o Ferenczi, uma situação que produz o aniquilamento subjetivo, já que faz o sujeito discriminado duvidar de si próprio e das suas referências básicas. Eu acredito que o projeto de branquitude conduz a uma situação dessa ordem. Ele é escamoteado, não admitido, desmentido, ele faz o sujeito discriminado duvidar de si mesmo e da realidade. E é esse projeto que os movimentos negros hoje denunciam. E, por essa razão, a gente pode entender uma proposta atual dos movimentos negros, dos sujeitos que fazem questão de se afirmar como negros, dos mulatos que se proclamam negros, não querem se afirmar como mestiços. Esse movimento e esse fazer questão poderia ter outro sentido numa cultura segregadora explícita. Por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento como esse poderia ser criticado por reforçar um modelo identitário binário, que oprime, né, as possibilidades subjetivas. Mas esse movimento só seria um elogio identitário se a gente estivesse num país claramente segregador. Ele ganha outro sentido no Brasil, onde as fronteiras raciais são muito mais enevoadas. Por esse motivo, o que está em jogo na afirmação da negritude aqui não é a redução às categorias raciais binárias. O que está em jogo é a denúncia desse projeto de branquitude, que é um projeto silencioso e desmentido pelo elogio da mestiçagem. Muito obrigada.